Eu vou mostrar alguns exemplos. Vamos na tela, tá? Eu preciso ficar na tela agora. Eu vou mostrar aqui uma comparação da tradução do relatório mundial, World Report on Disability. Todo mundo já ouviu falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, etc. E tem um relatório mundial. Ele foi traduzido para o português. Ele foi traduzido pelo Estado de São Paulo há bastante tempo. Posso perguntar se o Estado de São Paulo tem, de fato, a prerrogativa de fazer a tradução para o Brasil? Não? Por quê? Por que não foi um órgão oficial brasileiro? Né? Por que o governo de São Paulo fez essa tradução? Né? Por que não foi o Centro Colaborador? Que na época, enfim, existia. Por que não foi a Associação Internacional da CIF? Por que a associação não faz? Não refaz essa tradução? Por que tem legitimidade se foi traduzido por um Estado? E aí ele foi traduzido pelo Estado de São Paulo, então ele serve no Brasil, serve em Sergipe, serve em todos os lugares. Por que aconteceu isso? Eu não sei explicar, mas eu vou mostrar alguns equívocos na tradução que precisam ser corrigidos. E um deles é justamente essa questão do impairment. Então, olhem aí na tela, a versão à direita é a versão original do relatório em inglês. Você vê que ele usa duas palavras diferentes, né? Disability, que é a perda da funcionalidade, que é a limitação das atividades, que é a restrição da participação social. Não está falando do corpo aqui, não está falando da deficiência auditiva, não é isso. Aqui o disability, ele representa as limitações diárias da pessoa. É que a classificação internacional de funcionalidade chama assim, limitações de atividade e restrição de participação. Vou dar exemplos. Dificuldades de aprendizado, dificuldade de comunicação, dificuldade de mobilidade, dificuldade de cuidado pessoal, dificuldade de vida doméstica, são limitações de atividade. Agora, você tem dificuldade em interagir socialmente, interagir com outras pessoas, dificuldade em conseguir emprego, dificuldade em estudar, dificuldade em ter lazer. Aí eu estou falando de restrição da participação. Tá? Tudo isso é o quê? Disability. Tá certo? Não estou falando de deficiência, não estou falando de cegueira, não estou falando de surdez, não estou falando de amputação, eu estou falando da vida da pessoa. Isso é o disability. E veja que a segunda palavra é impairment. Então, o que ele está falando? Está falando dessas limitações por tipo de alteração fisiológica anatômica, ok? E lendo em inglês, a partir do National Population Health Survey, reports disability by type of impairment. Então, ele reporta, ele apresenta as dificuldades que a pessoa tem no cotidiano, limitações e restrições, por tipo de problema funcional ou estrutural, problema fisiológico anatômico. Está claro em inglês? Está claro. Mas olha à esquerda como ficou a tradução no português. Analisou as deficiências por tipo de deficiência. Você não retratou o que está escrito em inglês. Você confundiu, porque você traduziu tanto disability como impairment com a mesma palavra em português. Não faz sentido. Quem lê em português não vai entender o que disse o autor em inglês. Tá? Isso está na página 44, na versão do inglês, e na página 45 da versão portuguesa. Versão do quê? Do World Report on Disability. Você encontra isso facilmente na internet. Vamos para o próximo, que eu vou mostrar um outro erro. E olha que eu fiz uma procura rápida, tá? Eu fiz uma procura muito rápida. Aqui está aparecendo a palavra impedimento. E aqui eu vou dar o exemplo de uma tradução correta. Uma tradução aqui correta. Não estou dizendo aqui que está errado, aqui está certo. Para fazer a tradução desse parágrafo, em português foi necessário jogar um pouco com as palavras. Olha como ficou em inglês. Ó. Eu vou começar do keeping lá. In keeping people. Então, você está mantendo as pessoas from participating. Tá? Ó, eu peguei o primeiro grifo da direita e o último. Mantendo as pessoas, keeping people from participating. Quer dizer, você está afastando as pessoas de participarem socialmente. Quais pessoas? As pessoas que têm impairments, problemas fisiológicos e anatômicos, severos, físicos e de comunicação. Tá certo? Então, aqui, na página 72 do inglês, olha como ficou a tradução em português correta.
na página 74. Precisou fazer uma interpretação para fazer uma tradução correta. Olha como ficou. Uma pesquisa na Coreia do Sul sugeriu que as dificuldades com o transporte eram provavelmente um fator de impedimento à participação das pessoas com deficiência físicas e de comunicação severas nas triagens de doenças crônicas junto à população. Tudo bem, ele precisou fazer um jogo de palavras, mas ele está dizendo que o que impedia as pessoas com deficiência física e de comunicação, o que impedia de usar o transporte não eram as pessoas, tá bom? Sugeriu que as dificuldades elas estavam relacionadas com o ambiente. Okay? As dificuldades com o transporte eram provavelmente um fator de impedimento da participação das pessoas com deficiência física e de comunicação. Ela tinha dificuldade de participar socialmente porque ela não conseguia usar o transporte. Vamos para o próximo, que agora você vai ver o susto que você vai tomar sobre o uso do impedimento. Agora a gente está usando uma palavra impedimento para traduzir o que seria deficiência. Então vamos lá. Ó. No inglês, given to the different aspects of disability. Então, os diferentes aspectos do quê? Das limitações de atividade, das restrições de participação. Os diferentes aspectos das dificuldades que as pessoas têm de aprendizagem, comunicação, mobilidade, cuidado pessoal. Tananana. E aí ele vai falar do que faz parte disso. Os impairments, as limitações de atividade e as restrições de participação. Quer dizer, o disability é um termo guarda-chuva para tudo isso. São palavras diferentes. E olha ali como o Brasil fez a tradução. Usou o deficiência para traduzir o disability, aí não tinha mais palavra para traduzir o impairment, virou impedimentos. É quase como se fosse uma inversão. E isso para quem causa muito dano para quem lê. A pessoa que lê não vai entender o que a versão original em inglês quis dizer. Vamos mais um slide. Deixa eu mostrar para vocês como é que é o disability pelo mundo, né? Vê a versão aí na esquerda, o título da classificação do seu lado esquerdo. Em inglês, é a versão original. Então, a International Classification é a classificação internacional de functioning, que em português ficou funcionalidade, que em espanhol ficou funcionamento. Disability, que em espanhol é discapacidade e que em português é incapacidade e saúde. Então, qual é a palavra ideal para traduzir o disability? O disability pode ser tanto deficiência quanto incapacidade, mas na CIF ele é o termo guarda-chuva, ele se refere às experiências da pessoa, a todas essas condições de dificuldades que a pessoa pode ter ou não. Qual é a novidade do termo disability? Qual é o novo conceito do termo disability? O novo conceito é a pessoa que tem experiências de disability não necessariamente é uma pessoa com impairments. Ou seja, o surdo, que é uma pessoa com deficiência auditiva, é uma pessoa com incapacidade? Não sei. Esses conceitos estão separados. O conceito novo é a deficiência não gera necessariamente a incapacidade. Depende do ambiente. E a incapacidade pode estar presente na vida de uma pessoa que não seja uma pessoa com deficiência. Então, esses conceitos estão separados, são distintos. Então, a melhor palavra para traduzir o disability em qualquer contexto científico, político, técnico, clínico, estatístico, de direito social, é incapacidade, que existem nos seus mais diversos graus. É a experiência de incapacidade. A pessoa está submetida à experiência de incapacidade. A incapacidade não está nela. O cego não atravessa a rua, tem dificuldade de atravessar a rua por causa da falta do sinal sonoro. Então, esse caso precisa ser bem elaborado. E isso não é só no Brasil, nós não estamos falando só de português. Eu coloquei o exemplo em espanhol justamente para fazer essa relação. Tá? Disability é incapacidade em todos os países que falam português. Em todos os países que falam espanhol é discapacidade. Okay? E o impairment é que é deficiência. Vamos passar ao próximo slide.
Eu vou falar um pouco mais sobre isso, agora mantendo a versão em português e em inglês, para mostrar aqui à direita alguns parágrafos para vocês. Eu preciso mostrar a tela. Então, eu vou ter que ler. Ó. Deficiência não é impedimento, porque a pessoa com deficiência não é incapaz. Se você disser que deficiência traduziu impairment como impedimento, então a pessoa com impedimento não, é a pessoa com deficiência. A pessoa com impedimento sensorial, a pessoa com impedimento mental, a pessoa com impedimento físico. Não. Ela pode ser uma pessoa com deficiência física. Se ela estará impedida de fazer as coisas, depende. Então, impairment é deficiência. Ok? Próximo slide. A gente vai passar mais rápido. Já passamos das 11 horas. Não vou extrapolar o nosso tempo. Olha como está a lei, ó, que eu comentei. Considera-se, lá em cima eu vou ler o texto original da lei e o esforço que a gente tem que fazer para compreendê-la. A lei é ótima, mas os termos usados ali você precisa lidar com eles, tá? Então lá em cima, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu, como acadêmico, como estudioso do assunto, interessado nisso, eu compreendi o que quis dizer. Mas eu tive que lidar com os termos que estão ali. Eu conheço essa mesma frase em inglês, ou uma frase muito parecida com ela. Eu entendi. Mas a pessoa que não está acostumada com não observou essas traduções, não acompanhou tudo isso, ela dificilmente vai compreender. Porque o que quer dizer o texto na prática? O que está escrito embaixo. Vamos para a tela de novo. Considera-se pessoa vivendo experiências de incapacidade aquela que tem deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa pode ter deficiência física, mental ou intelectual, mas ela só vai viver experiências de incapacidade se na interação com o ambiente houver muitas barreiras, uma ou mais barreiras. Então, o problema que há a ser resolvido é no ambiente, não é na pessoa. A culpa do problema é o ambiente. Não adianta você criar uma política da pessoa com deficiência, uma rede de atenção à pessoa com deficiência e distribuir pelo país vários centros especializados. Se o seu recurso é finito, é pequeno, você constrói esses centros especializados, a pessoa consegue uma cadeira de rodas adaptada e motorizada e ela vai andar onde, hein? Ela vai andar em que calçada? Você está invertendo a lógica. Algumas cidades aqui, próximas de São Paulo, têm esses centros especializados de alto nível, o tipo 4. Só que em cidades que nem sequer são planas, em cidades pequenas, que inclusive não terão público, em cidades que não atendem a região. Isso está totalmente mal distribuído. E se o recurso era finito, então a gente tem que primeiro cuidar da arquitetura da cidade, dos postos de trabalho, dos pontos de ônibus, dos ônibus, né, do transporte público em si, e de outras questões relacionadas à acessibilidade, dos mais diferentes tipos, não só em relação ao ambiente físico, antes de ter os centros especializados, porque eles são infrutíferos. Eles podem produzir sensações que, na prática, não virarão realidade. Você pode, por exemplo, fazer com que uma pessoa volte a andar com um tutor longo em uma das pernas, com um par de muletas canadenses, e ela tem liberdade para andar num terreno plano, onde não existem barreiras, mas essa pessoa jamais, dependendo do lugar onde ela mora, jamais vai conseguir sair de casa. Então era melhor corrigir fora de casa, as calçadas, as ruas, as entradas e saídas dos prédios públicos e privados, etc. Vamos mais para frente. E aí eu quero encerrar esse assunto e falar agora sobre outros dois. A gente já está chegando no final. Esse trabalho não acabou, tá? O projeto de pós-doutorado acabou, mas ele deu origem a um outro. E alguns produtos. Indicadores de funcionalidade.
você já pode acessar no portal da cif.com.br. Eu disse para vocês que o portal é pago, e ele de fato é, mas como esses indicadores aí são fruto de uma pesquisa de uma universidade pública, o acesso ao uso desses indicadores é aberto, é livre, como será também dos outros instrumentos provenientes, né? No caso, o instrumento de cálculo único também será de livre acesso, como também a tradução do Model Disability Survey para atenção primária também será de livre acesso.